Então, galera, é o seguinte, nós vamos hoje começar a estudar as razões trigonométricas, tá certo? Primeiro entender o que é razões. Em matemática, a razão é o mesmo que divisão entre duas grandezas iguais ou diferentes, tá certo? E trigonometria não é o estudo do trigo, tá certo? É o estudo de figuras como o triângulo, que é de lados e ângulos. Por isso que ontem eu passei aquela atividade prática sobre ângulos para que vocês lembrassem um pouco do que é ângulo, tá? Vamos lá então? Quais são as razões trigonométricas que nós vamos estudar? Nós vamos estudar 3 razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? No triângulo retângulo. As razões são o seno, o cosseno e a tangente, tá? São essas 3 razões trigonométricas que nós vamos estudar dentro do triângulo retângulo. Como é que elas se organizam, como é que elas se relacionam, tá certo, galera? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante é nós entendermos quando nós vamos usar as razões trigonométricas e quando é melhor usar o teorema de Pitágoras para resolver um problema. Quando você olha essa figura aqui, o que é que você vê? Você vê um triângulo, né? Você vê aqui um triângulo, não vê? E esse triângulo, nesse triângulo, você tem as medidas de dois lados. Você tem a medida da hipotenusa aqui, que é 4, e você tem a medida desse cateto, que é 2. Todas as vezes que você tiver dois lados de um triângulo e quiser encontrar o terceiro lado, você vai usar o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Nós já fizemos isso, nós já trabalhamos, nós sabemos. Ok? Então, se eu tenho, galera, desculpa que tá aparecendo a mensagem. Se eu tenho a medida de dois lados de um triângulo, o terceiro lado eu obtenho fazendo o quê? Usando o teorema de Pitágoras, ok? Então, galera, é o seguinte, não esqueçam. Se você tem um triângulo e você tem os dois lados de um triângulo e você quer encontrar o terceiro lado, a saída é usar o teorema de Pitágoras, tá certo? Fechou? Agora, observe esse exemplo aqui. Nesse exemplo, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos um triângulo retângulo, né? Aí a gente já vai pensar no teorema de Pitágoras para resolver, não é verdade? Mas não vai dar. Por que não vai dar? Porque neste caso aqui, você só tem esse tamanho aqui, só tem esse cateto, só tem essa medida, que é 15 metros. Você não tem o outro lado para encontrar o terceiro. Você quer encontrar esse lado aqui, ó. Você quer encontrar esse lado aqui, que é a altura da árvore. Mas você não tem essa medida aqui, ó. E aí, o que fazer? Usar o teorema de Pitágoras? Não! Observe nesse problema que é dado esse ângulo para você. E é com isso que você deve trabalhar. Problemas como esse, que você só tem um lado e um ângulo, você vai usar as razões trigonométricas, tá? As razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Então, são problemas como esse que você vai usar as razões trigonométricas, porque o teorema de Pitágoras não vai conseguir resolver. Tá claro? Então, de novo, observe, o problema eu tenho um ângulo, eu tenho a medida de um ângulo do triângulo, eu sei que isso aqui é 45 graus, e sei que essa medida daqui até aqui, que é a sombra da árvore, é de 15 metros. E eu quero encontrar a altura da árvore. O teorema de Pitágoras não resolve. Aí eu vou então trabalhar o quê? As razões trigonométricas. É isso o nosso assunto de hoje, que nós vamos tentar entender. Ok? Então, vamos continuar. Mais um exemplo para entender. Quando você olha esse exemplo aqui, você quer encontrar o quê? O comprimento da escada, né? Você quer o comprimento da escada, bacana. Mas você tem os dois lados, a medida dos dois lados. Você vai usar o que nesse caso aqui? Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque você tem a medida dos dois lados do triângulo retângulo e quer encontrar esse lado aqui que é a hipotenusa. Bacana, é possível usar o teorema de Pitágoras? É o teorema de Pitágoras para você resolver esse problema, tá certo?
Tá claro isso? Ó, tem dois lados e quer encontrar o terceiro, teorema de Pitágoras. Mas, nesse caso aqui, não tem como você usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque você não tem a medida de dois lados para encontrar o terceiro. Tá claro, gente, essa diferença? Primeira coisa que você tem que entender, tá? Muito bem. E aí nós vamos falar de razões trigonométricas e vai entrar a palavra trigonometria, que não tem nada a ver com o estudo do trigo. A palavra trigonometria tem origem grega e é formada por três radicais. Tri, de três. Gonos, de ângulos. Metron, medida, né? Então, resumindo, é três ângulos, as medidas dos três ângulos. Trigonometria está relacionada com as medidas dos ângulos. Por isso que é importante entender ângulos. Daí o seu significado ser medida de triângulos, que é três ângulos. Qual é a figura que tem três ângulos? Triângulos. O estudo das relações entre os lados e os ângulos do triângulo. Então, a trigonometria no triângulo retângulo é o estudo das relações entre os lados e os ângulos do triângulo. Um pouquinho de história para você entender como é que o homem começou a se preocupar, como é que ele vai desenvolver esse conhecimento de seno, cosseno e tangente. É antigo? Gente, é antiguíssimo. Porque o homem sempre foi curioso, graças a Deus, né? Ele sempre buscou respostas e ele era curioso, ele percebia que as fases da lua se repetiam ao longo de um ano. Ele percebia que os tempos de plantar e colher se repetiam ao longo de um ano. Então eles percebiam que existia uma certa harmonia disso. Ele queria descobrir como é que isso funcionava, né? Então vamos ler junto aqui rapidinho que está nessa folha de slide. A origem da palavra trigonometria, né, vem no início do desenvolvimento da trigonometria. Deixa eu voltar, senão a gente não consegue ler. Ó, vamos lá. A origem da palavra trigonometria é incerta, porque ela é muito antiga. Entretanto, pode-se dizer que o início do desenvolvimento da trigonometria se deu principalmente aos problemas gerados, né, pela astronomia, agrimensura e navegações. Por volta do século, olha qual foi o século, gente, 4 ou 5 a.C., né? Com os egípcios e os babilônios. Você sabe que antes de Cristo nascer, a humanidade já tinha bastante tempo na Terra, né, galera? Então tinha muito conhecimento aí já construído. Tá certo, meus queridos? Então observe que é um conhecimento antigo, o homem já usava esses conhecimentos e agora vocês vão descobrir, caso vocês ainda não tenham visto isso em nenhum momento da vida de vocês escolar. Tá legal? Vamos continuar. E aí eu tô mostrando novamente, né, o triângulo retângulo, porque nós vamos trabalhar as razões trigonométricas dentro do triângulo retângulo, tá? Nós já sabemos que o triângulo retângulo tem nomes especiais, né? Aqui, o lado oposto ao ângulo reto sempre será o lado maior, lembrem-se. O lado oposto ao ângulo reto, que é a hipotenusa, é o lado maior do seu triângulo retângulo, tá certo? Os outros lados que formam o ângulo reto é chamado de catetos. O triângulo é uma figura geométrica que tem 3 ângulos e 3 lados. Triângulo, 3 ângulos, né? E aí, meus queridos, olha só. Nós temos aqui o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo de 90 graus. A trigonometria vai trabalhar com esses ângulos aqui, ó. Os ângulos agudos, tá? São nossas relações. Nós sabemos também que a soma desses ângulos todos dá 180 graus. Nós já sabemos, né, galera? Isso a gente já aprendeu. Ok, vamos continuar. Muito bem. E da onde vem essas palavras? Por que isso aqui se chama cateto? Porque esse outro lado se chama hipotenusa? Deve ter uma razão. Não se batiza algo só por batizar. Tudo tem o seu sentido, tudo tem a sua origem, né? Então vamos aprender um pouquinho porque o lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa e porque os outros lados chamam-se catetos. Vamos lá. A palavra cateto vem de catetos e quer dizer vertical perpendicular. Muito simples. O que é perpendicular? É aquilo que forma ângulos de 90 graus. Então os catetos formam o ângulo de 90 graus. É a palavra literal de qual é a função deles.
Ele é perpendicular, ele forma um ângulo de 90 graus. A palavra cateto quer dizer exatamente isso em outra língua, tá? Tá certo, pessoal? Opa, voltando, desculpa lá, voltando. Tá? Desculpa aí que nós demos uma adiantada aqui, horrível. Né? Vamos lá. Peraí. Tá. Então eu já sei que catetos é exatamente o que tem que ser. É a formação do ângulo de 90 graus. E a hipotenusa? A palavra hipotenusa vem de hipotenusa e significa estendida por baixo. O que quer dizer estendida por baixo? É porque esse triângulo aqui, galera, ele tá de outra forma, mas geralmente, se ele for assim, olha, ó, digamos aqui que nós temos um triângulo de 90 graus, aí tá aqui o ângulo de 90 graus. Então isso aqui é a hipotenusa. Então, estendida por baixo, os catetos formam o triângulo, formam o ângulo reto, e o que vai ser estendida por baixo é a hipotenusa. Daí a ideia da palavra hipotenusa, tá bom? Então é isso que quer dizer essas palavras, tá? Tem origem grega, né? E vocês têm que entender aí um pouquinho da coisa. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre catetos, sobre hipotenusa, que a gente vai precisar agora. Nós precisamos entender como eles vão se relacionar. Mais uma vez eu chamo a atenção para vocês. Se você não saber identificar quem é hipotenusa e quem é cateto, o seu estudo vai ficar muito complicado. Primeira coisa que você tem que identificar no triângulo retângulo é quem é a hipotenusa e quais são os seus catetos. Senão você não anda, tá bom, gente? É imprescindível. Nesse caso aqui, a trigonometria tem a sua origem, portanto, na necessidade de relacionar lados e ângulos de um triângulo, tá bom? Vamos lá. Aqui vamos chamar a hipotenusa de A. Olha, eu já sei que é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. E os catetos são B e C. É o que eu tô colocando aqui, ó. Tá bom, gente? Ok? Aqui é o ângulo reto, tá? Aqui é o ângulo reto de 90 graus. O ângulo B e C juntos formam 90 graus, né? Afinal, isso aqui vai dar 180 graus. Tá certo, pessoal? Todo mundo tá compreendendo direitinho? Preste atenção que você vai compreender. Tá legal? Lembrando que isso tem no caderno, no livro didático de vocês. Do primeiro ano, o último assunto do livro didático do primeiro ano tem esse assunto lá. Dá uma olhadinha. Qualquer dúvida. Tá legal? Vamos continuar? Muito bem. E aí, como nós estamos falando muito de ângulos, o que é ângulo? É uma figura plana formada por duas semirretas de mesma origem, né, formando o cantinho do ângulo. As semirretas chamam-se lados do ângulo e o ponto de origem chama-se vértice. Então, se você tem dúvida do que é ângulo, é isso aqui. É o encontro das duas semirretas nesse ponto aqui, que é o cantinho que nós chamamos de vértice. Esse aqui é um exemplo de ângulo A. Só para lembrar o que é ângulo, vai que você não está entendendo, né? Vamos lá. Isso aqui eu já passei para vocês naquela atividade prática, eu já vou passar, não preciso explicar, né? Já está explicado lá. Isso aqui também é atividade prática de vocês, que eu expliquei naquele vídeo, postei ontem à noite, né? Para vocês fazerem atividade prática. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho das razões trigonométricas, que é o que nosso assunto é em questão. As três razões trigonométricas é seno, que eu posso escrever assim, ó, SEN, seno de alfa, eu posso escolher o ângulo aqui como sendo alfa, ó. Vamos dizer que isso aqui é um alfa. Cosseno de alfa, tangente de alfa, tá? Tudo certo? Muito bem. No meu caso aqui, o ângulo que eles estão trabalhando é o ângulo de 45 graus, ó. Tá? Esse é o ângulo que eles estão trabalhando, que eles estão chamando de alfa. O lado que está do ladinho do ângulo, que forma ali, que está do ladinho daquele ângulo, é chamado de adjacente. O que quer dizer adjacente, gente? É o que está próximo. Adjacente, a palavra, se você for procurar no dicionário, adjacente é o que está próximo. Ou seja, qual é o lado que está próximo ao ângulo de 45 graus? Qual é o ladinho? Qual é o cateto? É o cateto adjacente. A palavra adjacente quer dizer próximo, ali do lado, junto. O outro está do lado oposto, olha. Oposto, então é o cateto oposto. É muito simples isso, não tem erro. Tá oposto é oposto, o que está perto é o adjacente.
E é claro que o outro lado, a hipotenusa, não vai mudar de jeito nenhum, que é o lado oposto ao ângulo reto. Ok? Então, as razões trigonométricas são as relações entre os catetos e a hipotenusa. Tá certo? Vamos já verificar um pouquinho mais isso. Vamos aqui ao próximo exemplo que a gente vai conseguir entender, tá bom, gente? Olha aqui esse exemplo aqui. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, para entender essa questão do cateto adjacente e do cateto oposto, observe, a hipotenusa não muda nunca, tá aqui a nossa hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Tá aqui a nossa hipotenusa, tá certo? Ok? Vamos considerar então o ângulo aqui B, que eu chamei de Y. Olha lá, presta atenção. Eu estou olhando esse ângulo aqui. Se eu estou olhando esse ângulo aqui, esse cateto BC, o cateto BC, né, o que está próximo ao ângulo Y, se ele está próximo, ele é o cateto adjacente. O cateto AC, não está lá do outro lado, é o cateto oposto ao ângulo Y. Você tem que conseguir fazer essa diferença, essa diferenciação, essa identificação de quem é cateto oposto ou cateto adjacente. Minha gente, se você não conseguir descobrir quem está adjacente, quem está oposto, meu colega, o negócio tá difícil. Tem que ficar atento e entender isso, não pode deixar para depois. Vamos ao próximo. Olha isso aqui, esse outro exemplo. Então, nesse outro exemplo, nós vamos considerar não mais o ângulo B, que é o Y. Vamos considerar aqui o ângulo X, que está aqui em A, bem aqui no ponto A. Para esse ângulo aqui, AC, agora AC não é o que está juntinho? Então, AC é adjacente ao ângulo X. E o BC, esse BC, é o oposto ao ângulo X, tá certo? Então, qual é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente vai depender de qual ângulo você está trabalhando. Lembrando que o triângulo tem 3 ângulos. Então, qual é o ângulo que você está trabalhando? Aí sim, identifica qual é o ângulo que você está trabalhando e aí sim é que você vai conseguir dizer qual é o cateto que está adjacente àquele ângulo e qual é o cateto que está oposto àquele ângulo. A hipotenusa nunca vai mudar, que é o lado oposto ao ângulo reto. Tá certo? Vamos lá, galera. Desculpa que deu uma escurecida aqui. Continuando. Aí aqui tá as relações seno, cosseno e tangente. Depois vocês vão entender por que o seno é o cateto oposto à hipotenusa, tá? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a relação entre os catetos oposto e adjacente. Minha gente, isso aqui vocês não podem de jeito nenhum esquecer. Seno é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a relação entre os catetos, tá? A tangente só trabalha com os catetos, o oposto dividido pelo adjacente, tá certo? Não esqueçam. Aí aqui tá o esqueminha aqui, tá? O esqueminha para você lembrar. Seno é CO dividido por H. Cosseno é K dividido por H, tá certo? E a tangente é coca. Quem não lembra de uma coca, né? A tangente é coca. Coca por quê? CO, cateto oposto. CA, cateto adjacente. Também a tangente pode ser vista como seno dividido por cosseno. Seno é CO dividido por H. Cosseno é K, de cateto adjacente dividido por H, que é a hipotenusa. Isso aqui é a hipotenusa. E eu estou considerando esse triângulo aqui, esse ângulo aqui. Com relação a esse ângulo, esse lado aqui é o cateto oposto. E esse outro aqui é o cateto adjacente. Esse aqui é o oposto, esse aqui é o adjacente, que está próximo, tá certo? Então, essas coisas, meus queridos, vocês têm que saber identificar. Não tem jeito, aprender mesmo. Tem várias formas de você decorar isso aí, tá? Então eu já sei que a tangente é coca, né? A tangente é coca, lembrar logo, tangente é coca, bacana. Coca, então o seno é có e o cosseno é K. Todo mundo dividido pela hipotenusa, tá certo? Lembra da tangente que é coca e o resto sai de graça praticamente.
Aqui, ó, tem muitos professores que trabalham essa questão aqui, ó, essa forma de gravar. Aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Só, catoa, só catoa, só. O que é ser só? Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. A outro, cateto adjacente, que é o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E toa, tangente, oposto sobre a hipotenusa. É uma forma, tem muita gente que usa isso aqui para decorar quem é seno, cosseno e tangente, tá? E aí fica a critério de vocês verem. Bom, gente, aqui tô novamente mostrando quem é seno, qual é a razão do seno, qual é a razão do cosseno e qual é a razão da tangente, tá? Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente. E tangente, coca, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá ok? Tudo bem? Vamos continuar? Isso aqui vocês vão ter que decorar mesmo, tá? Aqui, ó, galera, aqui. A partir do triângulo retângulo do lado, determine as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente dos dois ângulos em destaque. Vamos lá? Então, vou fazer um e outro com você, tá? Vamos considerar esse ângulo aqui, o ângulo que é o ângulo alfa. Com relação a esse ângulo, o 12 é o cateto oposto ou o cateto adjacente? Tá do ladinho, é o cateto adjacente, né? E o outro é o cateto oposto, né? O 9 aqui é o cateto oposto. Então, quem é o seno? Qual é a razão seno? A razão seno de alfa é quem? Lembrando, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto não é 9? Então, o seno vai ser 9 dividido por 15. Tá entendendo? Esse é o seno desse ângulo. E o cosseno? O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Ah, o cateto adjacente é o 12, né? Aqui, ó, o adjacente, 12 sobre a hipotenusa, que é 15. E a tangente? Ah, a tangente é o cateto oposto, que é 9 sobre o cateto adjacente, que é 12. Então, é assim que você encontra as razões trigonométricas do ângulo alfa. Vocês vão fazer isso e mandar para o meu e-mail, tanto do ângulo alfa quanto do ângulo beta, tá? Vão fazer lá as relações trigonométricas e me enviar. Isso aqui eu quero que vocês façam essa experiência prática, tá? Vocês vão desenhar esses triângulos com essas medidas aqui. Desenhar um triângulo de 4,5 centímetros, e aqui 6 centímetros, e aqui 7,5 centímetros. Vocês vão pegar o transferidor e vão medir esses ângulos aqui, bem direitinho, tá? E aí vocês vão calcular o seno e o cosseno e a tangente dos ângulos. E vão fazer a mesma coisa aqui com esse triângulo aqui, tá certo? E vão ver lá o que vai acontecer com o seno e o cosseno desses ângulos. É muito importante que vocês façam isso na prática, para que eu possa mostrar para vocês uma relação que vai aparecer aí, tá certo, galera? É importantíssimo que vocês façam isso aí. Ok? Vamos lá. Da onde vem a palavra seno, cosseno e tangente? Da onde vem essas palavras aqui, gente? Por que fala-se seno, cosseno e tangente? Por quê? Da onde vem surgir essas palavras? É só mais como curiosidade, tá? Só para você entender, se você quiser dar uma olhadinha. Tudo, como eu falei para vocês, tem uma origem. Nada é do nada, minha gente, tá? Então, só um pouquinho de história aqui logo em seguida, para você perceber, tá? A palavra seno vem de sinus. Sinus é a tradução latina da palavra árabe jaiba, que quer dizer dobra, tá? A palavra árabe adequada, o que deveria ser traduzido, seria giba, em vez de jaiba. Giba significa corda de um arco. Tá, gente, seno vai dizer que vai ser corda de um arco. Corda de um arco. Isso você traduzindo o seno dentro de um círculo. Cosseno é o seno do arco complementar, tá? Ou seja, complementar do seno. Mais tarde, a gente vai ver isso bem melhor, tá, pessoal? Quando eu estiver mostrando para vocês a trigonometria no círculo, tá bom? Para não confundir muito as nossas cabeças, a gente vai deixar assim, no momento, o nosso conhecimento só dentro do triângulo retângulo. Depois eu dou uma aula mostrando para vocês de onde de fato vai surgir o seno, o cosseno e a tangente, tá legal?
Só para mostrar rapidinho, para você entender como é que vai mostrar dentro de um círculo quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente, tá? Só para você ter uma ideia rapidinha aí, mas em outro momento nós vamos trabalhar melhor essas questões de você identificar dentro do círculo o quem é seno, quem é cosseno, quem é a tangente. No momento nós vamos ficar mesmo trabalhando as relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo para ficar bem mais fácil para você nesse primeiro momento. Posteriormente, nós vamos trabalhar de forma diferente. Tá ok, galera? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse início de assunto. Quem não compreendeu, não se desespere, que nós vamos ter mais momentos como esse para tirar nossas dúvidas e aprofundar o nosso conhecimento. Um grande abraço, vamos continuar a aula.